Então, bora lá. A questão 6, ela traz termoquímica. Cálculo de variação de entalpia, produto menos reagente, basicamente isso. Então, a fórmula que a gente precisa ter em mente aqui, da variação de entalpia, ó, ΔH da reação é igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Beleza. E aí a gente tem que olhar aqui para nossa reação, né, o nosso enunciado, que ele está falando basicamente o seguinte, ó. Os valores de entalpia de formação do óxido de alumínio e do óxido de magnésio são respectivamente. Então, ó, menos 1670 é do óxido de alumínio e menos 600 kJ/mol é do óxido de magnésio. Esses valores são por mol de substância. E aí, essas substâncias participam da seguinte reação química. Ó. Nessa reação tem 3 mols do óxido de magnésio. Então, se você considerasse a reação toda, você multiplicaria por 3 o valor da energia. 2 mols de alumínio, 3 mols de magnésio e 1 mol de óxido de alumínio. Como o alumínio e o magnésio são substâncias simples, né, formadas por um único elemento, a entalpia deles é zero. Só que o problema está aqui, ó, quando 1 mol de alumínio reage com excesso de óxido de magnésio. Então aqui não é 2, você vai ter que dividir por 2 a proporção aqui, ó. Então dividindo por 2, aqui vira 1, por isso ele está pedindo para você 1 mol. Então, para aqui virar 1 mol, você tem que dividir todo mundo por 2. Aqui vai ficar 1,5, né? Aqui vai ficar 1,5 também, mas ele não entra no nosso processo. E aqui vai ficar 0,5. Então, a substância simples, magnésio e alumínio, não entram nesse cálculo. A gente só precisa se atentar à substância composta formada por mais de um elemento químico, né? Então, quem é o meu produto? Meu produto fica depois da seta, é o óxido de alumínio. Então, vou pegar aqui o meu HP, vou pegar 0,5 mol dele, né? E multiplicar pela energia do óxido de alumínio, que é menos 1670. Ok? E a minha energia do reagente, que está antes da seta, que é o óxido de magnésio, 1,5 mol, vezes o valor da energia dele, que é menos 604. Quando eu fizer essa operação, é só jogar aqui produto menos o reagente. Então vamos usar a nossa amiga calculator, né, para ajudar a gente. A gente tem aqui 0,5 vezes 1670, mas não esquece que esse valor vai ser negativo, né? Então aqui vai dar menos... Quanto que deu aqui rapidinho? Menos 830, né? Deixa eu só apagar aqui, que minha caneta às vezes dá dessa, nesses tchutchus dela. Menos 830, ok? E o outro cálculo vai ser 1,5 vezes 604. Então, 1,5 vezes 604, não esquece que está negativo por conta do sinal, dá menos 960. Então, você vai colocar na ordem certinha ali, ó, produto, que é esse daqui, ΔH, então, vai ser o produto menos 830. Aí existe esse menos da fórmula que vai inverter o sinal, e muita gente erra aí, ó, menos da fórmula, menos 960. Então ele vai fazer com que esse 960 fique positivo, na verdade. Né? O menos com menos, mais 960. Então vai ser 960 menos 830, e esse negocinho aqui vai dar positivo, porque esse é maior, mas no valor de mais 71. Quando o valor do ΔH, né, que é a variação da entalpia, a variação de calor da reação, é positivo, a reação consome o calor, absorve. E quando é negativo, libera. Então, ó, a gente vai para essa alternativa aqui. Vamos aqui para a questão 7. É uma questão de solubilidade, é um raciocínio do primeiro ano. E não é tão difícil, basta a gente interpretar os dados. Ela vai trazer a quantidade de sal que é possível dissolver num solvente numa determinada temperatura. A maioria das substâncias sólidas ou líquidas, quando a gente vai dissolver num outro líquido, por exemplo, vamos pegar café, pó de café e tentar dissolver na água. Se a gente aumentar a temperatura da água, aumenta a quantidade de café que dá para dissolver. Isso é praticamente 90% das coisas são assim. E quando
a gente aumenta a temperatura e ele aumenta a quantidade que dá para dissolver, o coeficiente de solubilidade, a gente fala que essa dissolução é endotérmica, porque o calor favorece o processo de dissolução, ou seja, para dissolver mais, ela gosta de absorver calor. Se fosse o contrário, se a gente aquecesse e dissolvesse menos, seria exotérmica, porque seria um processo que não gosta de absorver calor. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cloreto de sódio, NaCl, e KCl, que é o cloreto de potássio, os dois são sólidos brancos e solúveis na água. A solubilidade do NaCl praticamente não varia com a temperatura. Então ele está falando aqui uma informação muito importante. Vamos aprender a interpretar essa notação matemática aqui, ó. 350 gramas barra litro. Significa que em 1 litro de água, né, 1 litro de solução, vamos considerar a água aí como sendo a solução nesse caso, dissolve no máximo 350 gramas a 10 graus Celsius. Então a saturação, ela está extremamente saturada. Enquanto que se a gente aumenta para 40 graus, aumenta um pouquinho. Ó, em 1 litro dá para dissolver 360. Então aumentou 10 gramas no limite de solubilidade. Ao passo que a solubilidade do KCl aumenta significativamente conforme o aumento da temperatura. Então em 10 graus Celsius, 1 litro é capaz de dissolver 310 gramas. Enquanto que a 40 graus Celsius, 1 litro é capaz de dissolver 40, então ele aumentou 90 gramas de capacidade aí, né? Aí ele fala, a solubilização dos dois sais é exotérmica. Não, porque ó, de 310 foi para 400, aumentou a quantidade que dá para dissolver. De 350 para 360 foi um pouquinho, mas aumentou. Então gosta de absorver calor, não é exotérmico, endo que absorve. A 40 graus Celsius, então eu vou olhar para 40, ó. 40 esse dissolve 360, que é o NaCl. E 40 dissolve 400. Satura-se a solução de NaCl com menor massa de sal em relação ao KCl. Ó. NaCl 360 e KCl 400. Resolver uma questão. É essa, né? Aqui no item C, a massa mínima de KCl necessária para saturar 50 ml de água a 40 graus é 10 gramas. Para resolver isso, você precisaria fazer uma conta, que é simples. Ó. Você vê o dado que ele quer. Então, o dado que ele está querendo é 40 graus Celsius do KCl. Então, 40 graus Celsius tem esse valor. 1 litro, que seria 1000 ml, consegue dissolver 400 gramas. E aí, 50 ml consegue dissolver quanto? Mas de cabeça a gente já consegue ver que não é isso, né? Ó, porque se 1000 dissolve 400, 100 dissolve 40. Metade de 100 é 50, metade de 40 é 20. Então não é essa massa, né? Beleza, é basicamente isso. Essa foi bem simples. Bom, galerinha, vamos para o exercício 8. É um exercício simples. Ele vai falar sobre mudança de estado físico. Ele quer saber se você sabe identificar aí, né? Numa dada temperatura, quando o componente está sólido, líquido ou gasoso. E aí ele vai dar um contexto, que pode parecer difícil, mas ele vai fazer uma reação química. Nessa reação química produz uma substância principal, que é 1,3 cloropropeno, e vai produzir outras. E ele quer usar técnicas de separação que são baseadas ou em destilação, né? Praticamente é só destilar, né? Resfriar ou aquecer o produto, só que a gente tem que ficar de olho em qual estado físico vai estar os outros componentes. Então, olha, se a gente analisar a tabela, o produto principal, 1,3 de cloropropano, ele tem um ponto de fusão de menos 99, significa que abaixo de menos 99 ele é sólido, acima de menos 99 ele começa a se tornar líquido, e ele vai se transformar gasoso em 122. As outras substâncias têm intervalos menores aqui, e aqui também, então dá pra gente brincar, ó. Se eu resfriar o produto a menos 150, então menos 150 é um número que está bem para cá, ó. Tá bem, uma temperatura bem pequena. Então em menos 150 graus, o nosso produto em questão já se tornou sólido. Em menos 150, ó, menos 150 está aqui, 123 está aqui, esse componente também está sólido. O único que não está sólido é o propano, que estaria aqui, menos 188, né? Então o propano estaria líquido. Faz sentido a gente usar isso? Não, porque o nosso produto vai ficar sólido junto com outras substâncias. A gente quer que ele fique separado num único estado físico e as outras, tipo, ele fique líquido e os outros fiquem gasosos. Que daí dá pra gente pegar esses gases e ficar com líquido. Então essa primeira não rola. Aí ele fala, resfria o produto a menos 50 graus e isola a fração sólida. Ele, em menos 50 graus, tá aqui, ó.
ele é líquido. Mas quem aqui consegue congelar em menos 50 graus? Nenhum desses componentes aqui, ó, porque os pontos de fusão, são bem menores. Mas em menos 50 graus, ó, menos 50, o único que está gasoso é esse daqui. Não funciona também. As crianças aqui do condomínio releva isso daqui. Destila o produto a 40 graus e isola a fração destilada, ou seja, a fração que evaporou, né? 40 graus Celsius, o nosso componente está bem no meio aqui, ele está líquido, ok? Só que 40 graus Celsius, o N-propila também está líquido. Os outros, ó, esse aqui precisa de 42 negativo para virar gasoso, então 40 é muito maior e ele já virou gás. Esse daqui também, para virar gasoso, menos 85 graus. Qualquer valor acima disso seria gasoso. Então não rola, porque eu vou ter junto o cloreto de N-propila e 1,3 cloropropano. Aí eu vou analisar a 90 graus Celsius e isolar a fração não destilada. Então 90 graus Celsius, se a gente olhar o nosso produto, 90 graus é um número que está entre menos 99 e 122. Então se está entre eles, ó, 90 graus, ele está líquido. Ok. 90 graus é uma temperatura maior que 47, então esse evaporou, virou gás. 90 graus é maior do que menos 42, esse virou gás e esse virou gás. Perfeito, então com isso daqui o nosso produto fica líquido e o restante fica gasoso e a gente isola a fração não destilada, ou seja, a fração que está líquida lá, o nosso produto. É essa daqui.